Em tempos de guerra, o conhecimento do inimigo e a preparação estratégica são fundamentais para a vitória. Um exemplo marcante na história militar foi a Batalha de Midway durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse confronto, as forças americanas, apesar de estarem em desvantagem numérica, conseguiram uma vitória decisiva contra o Japão. Como isso foi possível? As forças aliadas haviam decifrado os códigos japoneses, antecipando seus movimentos e armando uma defesa eficaz. O conhecimento das estratégias do inimigo mudou o curso da guerra. E essa lição histórica ecoa nas batalhas espirituais que enfrentamos hoje. Na vida cristã, também precisamos conhecer o nosso inimigo espiritual. Em Apocalipse 12, João nos apresenta uma visão que revela o verdadeiro conflito entre Deus e Satanás. Esse inimigo, simbolizado pelo dragão vermelho, tenta destruir o plano de Deus, mas é constantemente derrotado pela intervenção divina. Desde o Éden, Satanás tem buscado enganar, destruir e se opor a Deus e ao seu povo. Ele tenta lançar dúvidas sobre a verdade, assim como fez com Eva, ao perguntar: foi isso mesmo que Deus disse? Em Gênesis 3:1. No entanto, a Bíblia nos ensina que Satanás já foi vencido por Jesus Cristo na cruz. Em Colossenses 2:15, lemos que Jesus desarmou os poderes e autoridades espirituais, triunfando sobre eles. Apocalipse 12 nos revela o resultado dessa vitória. Satanás é expulso do céu e uma voz proclama: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que nos acusa diante de Deus dia e noite. Versículo 10 de Apocalipse 12. Ainda assim, Satanás continua a atacar. Ele persegue a mulher, símbolo do povo de Deus, e depois ataca a sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e permanecem firmes no testemunho de Jesus, esses são atacados constantemente, mas têm a vitória garantida. Ele usa mentira, Satanás usa mentira, acusações e perseguições para tentar enfraquecer nossa fé. Mas assim como o exército bem preparado resiste ao inimigo, também nós somos chamados a resistir. Em Efésios 6, 10-11, Paulo nos exorta: fortaleçam no Senhor o seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa passagem é um lembrete de que não lutamos com as nossas próprias forças. A vitória é de Deus e Ele nos protege em meio às batalhas espirituais. Como crentes, podemos enfrentar o inimigo com coragem, sabendo que Deus já derrotou Satanás e nos dará forças para resistir. Nessa lição, refletiremos sobre dois aspectos cruciais de Apocalipse 12: a revelação da batalha e a proteção constante de Deus sobre o seu povo. Ao conhecer o inimigo e confiar em Deus, podemos viver em vitória e perseverança, firmados na verdade que Cristo já triunfou. Vamos dividir a nossa palestra em duas partes. Deus revela a batalha e a vitória, versículo 1-12, e Deus garante vitória e proteção, versículo 13-17. Agora que compreendemos o pano de fundo da batalha espiritual apresentada em Apocalipse 12, é hora de mergulharmos mais profundamente na visão de João. Deus não apenas nos revela a existência dessa guerra, mas ele também nos assegura a vitória, que já foi conquistada em Cristo.
Ao longo dos versículos de 1 a 12, veremos como Deus expõe o papel do inimigo, os eventos que culminam na expulsão de Satanás do céu e a celebração da vitória divina. Esta revelação não é apenas um relato de acontecimentos espirituais, é um convite para que o povo de Deus confie na sua proteção e persevere no testemunho de Cristo. Vamos explorar essa primeira divisão e entender como Deus nos revela tanto o conflito quanto a vitória, a certeza da vitória. Versículo 1: apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. A mulher simboliza o povo de Deus, abrangendo tanto Israel quanto a igreja. A vestimenta do sol indica a glória e a justiça de Deus. A lua sob os pés representa a autoridade, e a coroa de 12 estrelas remete às 12 tribos de Israel ou aos 12 apóstolos, simbolizando o povo completo de Deus. Versículo 2, ela está grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. A gravidez simboliza o cumprimento da promessa messiânica. As dores de parto representam as tribulações enfrentadas pelo povo de Deus antes do nascimento do Messias. Versículo 3: então apareceu no céu outro sinal, um dragão, vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e com 7 coroas sobre as cabeças. O dragão vermelho simboliza Satanás. 7 cabeças e 10 chifres e 10 chifres e 7 coroas indicam sua influência sobre os reinos terrenos. Ele exerce poder temporário, mas limitado pela soberania de Deus. O dragão vermelho é uma figura mitológica, presente em diversas culturas antigas. No mundo antigo, os dragões eram frequentemente vistos como um símbolo do caos, da destruição, do mal. No contexto bíblico, o dragão em Apocalipse representa claramente Satanás. João identifica o dragão no versículo 9 como a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. A cor vermelha simboliza sangue, violência e morte. Enfatiza o caráter destrutivo e sanguinário de Satanás, que busca constantemente destruir a obra de Deus e o seu povo, enganando o povo, mas para destruir. O objetivo final de Satanás é a destruição total. 7 cabeças representam plenitude ou totalidade da autoridade de Satanás sobre os reinos terrenos. O número 7, na simbologia bíblica, geralmente indica completo ou abrangente, a totalidade. Satanás exerce influência global, tanto tentando governar sobre todas as esferas, poder e controle humano. As cabeças também simbolizam líderes ou sistemas de poder corruptos sob o domínio de Satanás. Como os 10 chifres, que simboliza na Bíblia, ou simbologia bíblica, é frequentemente associado a poder e força militar. Os 10 chifres indicam um poder avassalador e uma capacidade de guerra e destruição. Esses 10 chifres são similares à descrição da besta em Apocalipse 13:1, que também possui 10 chifres. Indica a colaboração de poderes políticos militares que Satanás manipula para alcançar seus propósitos. As 7 coroas sobre as cabeças, ou os diademas, representam autoridade e reivindicação de domínio. Satanás tenta utilizar da autoridade que pertence a Deus, apresentando-se como um governante legítimo sobre as nações. Essa falsa autoridade é uma tentativa de imitar ou se opor ao reinado de Cristo. Enquanto Jesus Cristo é o verdadeiro Rei dos Reis,
Satanás se veste como uma imagem do poder ilusório. A Bíblia nos alerta que, embora Satanás tenha poder limitado, ele é capaz de manipular os sistemas do mundo para os seus fins malignos. Em 2 Coríntios 4,4, Paulo chama de o Deus deste século, destacando o seu domínio temporário sobre os valores distorcidos da sociedade. Versículo 4, sua cauda arrastou um terço das estrelas do céu, lançando-os à terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho quando nascesse. A cauda, que arrasta um terço das estrelas, simboliza a queda de anjos que seguiram Satanás em sua rebelião. O dragão tenta destruir o Messias, mas não tem sucesso, pois Deus intervém. Alguns exemplos. O massacre dos meninos por Herodes. Um anjo advertiu José no sonho: levante-se, toma o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. A perseguição do povo de Israel no Egito, Êxodo 1, de 15 a 22. Temendo o crescimento do povo, o faraó ordenou que todos os meninos recém-nascidos fossem mortos. E lá estava Moisés, que é a prefiguração da perseguição ao Messias. E ele estava lá e sobreviveu. A tentação de Jesus no deserto, em Mateus 4, 1 a 11. Essa tentativa foi uma forma de destruir o plano de Deus para a salvação. Não pela morte de Jesus, mas pela corrupção de sua obediência a Deus. Versículo 5. Ela deu à luz a um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. O filho aqui é referência clara de Jesus, o Messias. Desde o seu nascimento, Satanás tentou destruir o plano de Deus para a salvação, mas não teve sucesso. Glória a Deus por isso. Após a ressurreição de Jesus, foi exaltado e ascendeu ao trono de Deus, em Atos 1, 19 e 11. Essa parte do versículo refere-se ao fato do cumprimento de sua encarnação, morte, ressurreição e ascensão. O cetro de ferro. A expressão governará todas as nações com o cetro de ferro aponta para um governo futuro de Jesus durante o seu reinado messiânico. Essa imagem é retirada do Salmo 2,9, que profetiza: tu as governarás com cetro de ferro, tu as despedaçarás como a um vaso de barro. No contexto bíblico, o cetro de ferro simboliza poder e governo. O uso do ferro indica um governo forte, justo e inquebrável. Esse governo será exercido plenamente quando Jesus retornar à Terra para estabelecer o seu reinado milenar, como descrito em Apocalipse 20, e aí vai depender da interpretação escatológica que você e a sua igreja segue, e veremos isso com mais detalhes lá no capítulo 20. O contexto e a conexão aqui com o futuro, embora o nascimento e a ascensão de Cristo já tenham ocorrido, o versículo aponta para um futuro em que ele governará de forma visível e definitiva sobre todas as nações. E também isso está em Apocalipse 19, 15, que veremos. Essa promessa se cumpre plenamente quando Jesus volta como Rei vitorioso. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações e eles a governará com um cetro de ferro. Esse versículo é um versículo base para a escatologia dos dispensacionalistas, que mencionam esse governo que Jesus fará no milênio. O reinado de Cristo
será caracterizado por justiça e retidão. E a quem depende qual linha escatológica que a gente interpreta ou assume? Aqui Jesus vai reinar com justiça e retidão em todas as linhas. Atualmente ele reina espiritualmente sobre a igreja, mas esse domínio será universal e visível no futuro, quando ele voltar. As nações serão sujeitas ao governo de Cristo e toda oposição será destruída. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Aqui o arrebatamento do filho simboliza o evento que Jesus, após completar sua missão redentora na terra, ascendeu ao céu e foi exaltado à direita do Pai, como diz em Atos 1, de 9 a 11. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles a olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Indo para o versículo 6, a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, onde ela seria sustentada durante 1260 dias. A mulher foge para o deserto, simbolizando a proteção divina sobre o povo de Deus em tempos de perseguição. Os 1260 dias apontam para um período de proteção espiritual durante as grandes tribulações. Indo para o versículo 7 e 9, houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientes fortes, e perderam seu lugar no céu. O dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que enganaram o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Uma guerra celestial ocorre neste momento. Miguel, arcanjo, lidera o exército celestial contra Satanás e seus demônios, e expulsa definitivamente do céu, simbolizando a vitória de Deus sobre o mal. A expulsão de Satanás é questão amplamente debatida entre os estudiosos e os teólogos. Existem duas principais interpretações sobre a cronologia desse evento. No passado, muitos teólogos acreditam que esse evento já ocorreu, simbolizando a vitória de Cristo sobre Satanás na cruz, na sua ressurreição. Colossenses 2,15, tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A ascensão de Cristo, Apocalipse 12,5, e a declaração da vitória no versículo 10 indicam que a expulsão de Satanás pode estar associada à obra redentora de Jesus. Desde então, Satanás já não tem acesso ao plano celestial, ao céu, mas continua ativo na terra perseguindo o povo de Deus. Lucas 10:18, Jesus declara: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Isso pode ser interpretado como uma visão antecipada da derrota de Satanás. Futuro. Outros estudiosos, teólogos, interpretam a expulsão de Satanás como parte de um evento escatológico que ainda acontecerá, eventos que acontecerão no futuro, possivelmente durante a grande tribulação. Eles argumentam que Satanás ainda tem acesso limitado ao céu para acusar os crentes, como descrito em Jó, de 1:6-7, onde ele aparece diante de Deus. Em Apocalipse 12:10, a voz declara que o acusador dos irmãos foi lançado fora, sugerindo que isso poderia ocorrer em um momento específico de julgamento futuro. Apocalipse 20, de 1-3, Satanás será preso durante o reinado milenar de Cristo, marcando o ponto em que ele não terá mais qualquer influência. Versículo 10. Então ouviu uma forte voz no céu que dizia: Agora vieram a salvação,
o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que acusa do nosso Deus dia e noite. Uma declaração de vitória proclamada no céu. Satanás, o acusador, é derrotado e lançado à terra. A autoridade de Cristo é reafirmada neste momento. No versículo 11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Os crentes triunfam sobre Satanás por meio do sacrifício de Jesus e do seu sangue na cruz. Não tem outra forma de vencer Satanás. Ele já está vencido. Então, quando testemunhamos do poder, do sangue, da graça, que o sangue de Jesus derramado na cruz por nós, o diabo não tem como subsistir, não tem como ficar conosco. Ele tem que fugir, porque é poderoso. Ele foi despojado pelo sangue de Jesus. Ele foi destruído, conforme falamos, pelo sangue de Jesus. Ele perdeu tudo o que tinha. E nós permanecemos firmes, mesmo diante as perseguições e ameaças de morte que Satanás põe para os cristãos, porque nós estamos firmes no sangue de Jesus e em Cristo, pelo nome de Jesus. Por isso que o nome de Jesus é poderoso. Por isso que quando enfrentamos Satanás em qualquer ambiente, em qualquer situação, o nome de Jesus tem poder. É no nome de Jesus. É na graça de Jesus. No caminho da graça, Satanás não pode entrar. Versículo 12. Portanto, alegre-se os céus, ó céus, todos que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Enquanto o céu se regozija na vitória de Deus, a terra enfrenta a fúria de Satanás. Ele sabe que seu tempo é curto. E por isso que ele intensifica os seus ataques contra o povo de Deus. Porque ele sabe que a derrota dele já está decretada. Deus revela a realidade do conflito espiritual, mas também deixa claro que a vitória já foi conquistada. Satanás é um inimigo derrotado. O povo de Deus pode enfrentar as provações com confiança no poder do Cordeiro, no nome de Jesus. Essa vitória celestial tem implicações diretas para a nossa vida. Permanecemos protegidos, chamados a testemunhar e confiantes de que Deus sempre prevalecerá, de que a vitória já está garantida. E com isso a gente chega ao nosso princípio. Deus assegura vitória em Cristo na batalha. Deus assegura vitória em Cristo na batalha. Você reconhece a realidade da batalha espiritual em sua vida? Muitas vezes nós sentimos desanimados ou oprimidos por circunstâncias difíceis, ou até mesmo sem explicação. No entanto, Apocalipse 12 nos lembra que por trás dessas lutas há um inimigo espiritual. Reconhecer essa realidade nos ajuda a confiar mais em Deus e em sua vitória. Como você tem enfrentado as tentações e desafios espirituais? O versículo 11 nos ensina que os crentes vencem Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Como você tem fortalecido o seu testemunho de fé diante das provações? Você confia que a vitória em Cristo já foi garantida? Você está vigilante contra as estratégias de Satanás? Ou você não está nem ligando para o seu inimigo? Estamos no meio de uma guerra. Não podemos desprezar o nosso inimigo. Satanás é descrito como o acusador dos irmãos e como enganador. Ele tenta minar nossa confiança em Deus com mentiras, com acusações. Ele tenta nos distrair com outras coisas. Com outras coisas que muitas vezes não são nem pecados, são coisas do mundo.
mas distraídos, ele pode nos minar. Você está meditando na palavra de Deus e buscando discernimento espiritual para reconhecer essas mentiras? O que impede você de confiar completamente em Deus durante as lutas? Quando enfrentamos dificuldades, quando enfrentamos qualquer problema espiritual, podemos ser tentados, apesar que pensarmos que Deus nos abandonou. No entanto, Apocalipse 12 revela que Deus está no controle, protegendo e sustentando o seu povo. O que precisa mudar em sua perspectiva para você confiar plenamente nessa verdade? Visão 2. Deus garante a vitória e a proteção. Primeira parte do versículo 12, vimos Deus revelando a batalha espiritual e a vitória sobre Satanás. Apesar de expulso do céu, Satanás continua ativo na terra, perseguindo o povo de Deus. Entretanto, ele já é um inimigo derrotado, como vimos, e a sua fúria motiva a ele, porque ele está desesperado por conta do tempo dele que está esgotando. Agora, na segunda divisão, veremos como Deus, em sua soberania, garante proteção ao seu povo e vitória final, mesmo em meio ao ataque do inimigo. Agora nós vamos conhecer o nosso lado, as nossas forças, o que podemos fazer nessa estratégia de guerra espiritual e o que temos. Versículo 13. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o filho homem. Após ser expulso do céu, Satanás, o dragão, volta a sua fúria contra nós, o povo de Deus, simbolizados pela mulher. Essa perseguição reflete a contínua oposição de Satanás ao plano divino e aqueles que seguem a Cristo. A mulher recebeu 2 asas de uma grande águia para que pudesse voar para o lugar preparado para ela no deserto, onde seria sustentada por um tempo, tempos e metades de um tempo fora do alcance da serpente. A imagem das asas de águia simboliza a proteção e força sobrenatural dada por Deus. Este símbolo também aparece em Êxodo 19:4, onde Deus lembra a Israel que os trouxe sobre as asas de águia, ao libertá-los do Egito. O deserto é um lugar de refúgio e proteção divina, longe do alcance direto do dragão. O período de um tempo, tempos e metades de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, é uma referência simbólica comum em Apocalipse, indicando um tempo de provação controlada e limitada por Deus. Versículo 15. Então a serpente lançou da sua boca um rio para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. O rio lançado pela serpente simboliza uma tentativa desesperada de destruição. Pode representar ataques intensos, mentiras ou perseguições projetadas para arruinar o povo de Deus. Satanás frequentemente usa falsas doutrinas, acusações, perseguições para tentar arrastar os crentes e afastá-los da fé. Distrações. No entanto, Deus sempre providencia um escape para aqueles que nele confiam. Versículo 16. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão tinha lançado. A terra intervém de forma sobrenatural, engolindo o rio e frustrando os planos de Satanás. Isso simboliza a proteção providencial de Deus, que usa até mesmo os elementos da criação para proteger o seu povo. Assim como Deus abre o Mar Vermelho para salvar Israel em Êxodo 14, ele age de forma poderosa e inesperada para proteger aqueles que lhe pertencem. Agora chegamos ao último versículo 17. O dragão ficou furioso com a mulher e foi travar guerra contra o restante de sua descendência.
os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Incapaz de destruir a mulher, Satanás volta a sua atenção contra a descendência dela, que representa todos os crentes fiéis. Esta guerra contra os filhos de Deus simboliza a perseguição contínua enfrentada por nós, aqueles que guardam os mandamentos e proclamam e testemunham sobre Jesus. A perseguição é inevitável. Esse versículo reflete a realidade das provações que nós, crentes, enfrentamos diariamente. Contudo, a vitória final foi garantida e nenhum plano de Satanás pode frustrar os propósitos eternos de Deus. E com isso, a gente chega ao nosso princípio. Deus garante proteção e vitória ao seu povo. Deus garante proteção e vitória ao seu povo. Você reconhece que Deus está no controle, mesmo durante as provações? Muitas vezes, quando enfrentamos perseguições ou momentos difíceis ou situações adversas, nós pensamos que Deus nos abandonou. Apocalipse 12:14 nos lembra que Deus sempre prepara um refúgio para o seu povo, mesmo em tempos de grandes provações. Você confia que Deus tem um plano de proteção em sua vida? Como você reage quando se sente perseguido ou atacado espiritualmente? Satanás tentando destruir a sua fé. O rio que a serpente lança contra a mulher simboliza essas tentativas, essas perseguições. Você busca refúgio em Deus, em sua palavra, no sangue do Cordeiro, no nome do Cordeiro de Jesus? Você permanece firme no testemunho de Jesus em meio às adversidades? Versículo 17 fala sobre a guerra de Satanás contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e testemunham em favor a Jesus. Essas situações de oposição ou rejeição, você continua proclamando a fé no meio delas? Quais são os obstáculos que te impedem de ser fiel ao testemunho? De que maneira você pode confiar mais na proteção divina? Como você pode encorajar os outros crentes que estão passando por perseguições? Deus nos chama não apenas para confiar nele, mas também para apoiar os outros na fé. Você conhece alguém que está enfrentando dificuldades espirituais? Como você pode ajudá-lo a permanecer firme, confiante na vitória de Cristo? Tenha uma ótima semana. Até semana que vem.